Começando mais um Mochileiro Podcast no nosso estúdio no terceiro piso do Teresópolis Shopping. O tema hoje, conservação ambiental. E para conversar comigo, para debater mais um bate-papo, né? O secretário de Meio Ambiente do município, Flávio Castro. Bom, Flávio, primeiro, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite para debater esse tema que tem tudo a ver com a nossa cidade. Não, eu que agradeço ter a chance de poder falar sobre a área ambiental, que é quanto mais conhecimento a gente puder transmitir para a população, mais feliz a gente vai viver. Bom, Flávio, quando a gente fala de parque, de conservação ambiental e da importância desses parques aí para a vida de uma população, aqui em Teresópolis o exemplo mais recente, talvez o mais importante, porque a gente da nossa geração acompanhou esse crescimento, né? Quem é mais novo hoje, é o Parque Montanha de Teresópolis, que você foi um dos criadores, participou desse processo embrionário do crescimento e está hoje de novo na secretaria. Fala pra gente por que da ideia de criar esse parque e como é que você encontrou essa região que hoje é tão legal, tão interessante. Marcelo, foram dois caminhos paralelos aí nesse momento, isso foi em 2009. A gente tinha informação de vocês montanhistas, né, do SET, do uso da Pedra da Tartaruga, de como que era aquela região, as montanhas que a gente tinha no entorno, então potencial para novas conquistas de vias de escalada, as áreas que já eram utilizadas pelas vias de escalada, mas também tinha um problema que estava sendo tratado pelo Ministério Público, dois problemas, dois inquéritos separados com o Ministério Público, um que era exploração de minério, exploração mineral, né, retirada de pedra, em grande quantidade ali da região da Tartaruga, e a outra era a utilização errada das trilhas por moto, que, se você vai lembrar, eu acho que as pessoas que conheceram antes do parque, como você chegava na Tartaruga mesmo, aquela trilha não era trilha, era um valão, um valão, enorme. Todo mundo escorregava ali, era um negócio perigoso, aí você está andando e de repente tem uma moto descendo e você pode ser atropelado no meio de uma trilha, né? Mas o inquérito principal era a questão da retirada de pedra. E aí a gente começou a conversar com o Ministério Público, a gente colocou como uma proposta, na época do governo, o prefeito era o Jorge Mário, colocou como proposta a criação de uma unidade ali, o Ministério Público topou e a gente começou a seguir os passos que a legislação, que a mesma legislação até hoje é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele te diz ali qual o caminho para você criar uma unidade. Você tem que ter um estudo anterior, um estudo científico, você tem que ter alguns levantamentos que são imprescindíveis, não só científico, mas populacional, econômico, acesso. Nós fizemos várias reuniões com vários setores diferentes da sociedade que tinham interesse direto naquela área. E aí a gente, primeiro, com essas conversas, a gente foi mapeando. A região da Tartaruga era o ponto inicial da conversa. Mas aí com essas conversas que foram acontecendo com os setores da sociedade, sempre vinham aquelas ideias assim, mas tem uma área ali que vocês não estão olhando, tem o Iconha, tem a região lá de Andradas, tem a região de... Aliás, só apontando, às vezes as pessoas não têm ideia do tamanho do parque, né? Imagina que é a Tartaruga e Santa Rita, que é uma que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o parque ele é bem grande, né? O parque hoje ele tem 4.397 hectares, só para assim, ter um poder de comparação, do mesmo tamanho do Parque Nacional da Tijuca, que é super famoso no Rio, tem o Corcovado, tem a Floresta da Tijuca, que todo mundo conhece ali no Alto da Boa Vista, é o mesmo tamanho de parque. Então, assim, a importância de um parque nacional, nós estamos trabalhando com o mesmo padrão de tamanho e mesmo modelo de gestão. Então, assim, foi um processo que foi acontecendo, foi aumentando o limite do parque em função das áreas importantes que o município ainda tinha. A gente, desde aquela época, já estava preocupado com a questão da água. Teresópolis é um município que só Teresópolis produz água que consome. Então, assim, se a gente não cuidar da nossa água, ninguém vai cuidar. Não tem. Então, a gente já tinha o Parque Nacional da Serra dos Órgãos protegendo várias nascentes. O Parque Estadual dos Três Picos, nessa época, já protegendo várias nascentes. O Parque Natural Municipal também usou o mesmo critério para cercar, vamos dizer assim, o município, as cabeceiras, as principais áreas de recarga de água, né? Então aqui também foi um outro
momento, assim, uma outra linha de raciocínio que acabou se juntando ao longo do tempo e a gente foi ampliando. E o parque terminou aí com 4.397 hectares no dia 6 de julho de 2009, quando ele foi criado. Na época, a gente comentou, brincou que foi o melhor presente que Teresópolis recebeu nos últimos anos. Né? No 6 de julho veio o Mink, que era ministro de Meio Ambiente, então foi um presentão. E para quem não entende, não sabe o tamanho dele, ele faz divisa ali com o Serra dos Órgãos, né? Na área do Caleme, mais ou menos. Isso, no Caleme. No Caleme, perto da represa ali. Represa do Triunfo ali. É o limite ali dos dois parques, Serra dos Órgãos, Parque Municipal. Isso. E ele se estende até Ponte Nova, né? Ele vai indo em direção ao 2º Distrito de Teresópolis. Sempre no limite ali com Petrópolis, depois com São José do Vale do Rio Preto, na divisa de município mesmo. Você falou das pessoas, dos grupos que foram ouvidos, né? Não só o montanhista. Logicamente o montanhista ele tem um olhar diferenciado, diferente para esse tipo de atrativo, mas é preciso ouvir a comunidade, né? Afinal de contas, você pode chegar na porta do cara e falar, amanhã vai ser parque. Eu lembro que lá no comecinho, em algumas regiões, tiveram alguns conflitos, algumas pessoas que não eram interessadas, na própria Tartaruga, né? A Tartaruga foi o principal conflito, né? Ali foi o maior de todos. Nós tivemos alguns conflitos também na região de Santa Rita, lá na parte alta, que tinha muita gente ali que tinha roça e achou que a gente ia pegar essas áreas de roça. Não, a gente pegou só as áreas de floresta mesmo e nascente, né? Ou as áreas de floresta ou as áreas de APP. Então, assim, fomos tentando trabalhar o limite do parque para, primeiro, a gente consolida. Esse era o lema que a gente usava, era o máximo de conservação com o mínimo de apurrinhação. Então, assim, não adianta a gente querer achar que vai ganhar o mundo de uma vez, que a gente vai perder. Então, vamos devagar. A gente fez as demarcações, conversou com todas as comunidades, todas. Comunidade morando, comunidade agrícola, comunidade turística, comunidade das ONGs, assim, todo mundo que tinha algum tipo de interesse em conservação ou na área pelo uso, a gente conversou. Mas foram muitas conversas nesses 6 meses de trabalho para... E isso, eu acredito, além das reuniões obrigatórias, né? Porque tem aquelas regras, as reuniões que são obrigatórias para se criar o parque, mas além disso, eu vi aquela conversa direta na comunidade, eu vi as pessoas, né? Eu lembro que naquele primeiro momento, até os grampos de escalada de rapel da Tartaruga foram quebrados, a marreta, que dava a entender que era o pessoal que tirava a pedra, né, da Tartaruga. A gente imagina que tenha sido. E acabou. Agora, só pontuar aqui, para quem não lembra dessa época da extração de pedra, né? Só chegar ali no cume da Tartaruga tem um exemplo, né? Onde vocês pararam ali, né? Tem. Será que teria a cabeça da Tartaruga hoje ainda se continuasse daquele jeito? Não teria. A gente não teria mais o pé da Tartaruga. Certamente a gente não teria. A gente teria um buraco ali, porque mercado tem para quem quer comprar pedra, quem vende pedra. Agora, algumas pessoas morreram lá, outras perderam a mão, outras perderam o braço. Assim, um lugar extremamente... um trabalho extremamente difícil para quem fazia naquela época, mas a gente conseguiu encontrar outras formas de vida para aquelas pessoas que estavam lá e acabou o problema ambiental. Então, assim, conseguimos dar saída para os problemas sociais e ambientais. E algumas pessoas, eu acredito que a maioria virou amigo do parque, né? A gente vê o retorno que está dando hoje. A gente tem, inclusive, funcionários nossos ainda hoje que eram tiravam pedra lá. A gente ainda tem funcionário no parque. A gente contratou algumas pessoas que eram potenciais destruidores e passaram a ser nossos guardiões do parque, nossos guarda-parques. E com esse crescimento do parque, né, que o parque ainda está numa crescente, né, são 14 anos, mas não foram 14 anos fáceis, porque a gente teve a tragédia de 2011. Depois a gente teve a pandemia, ou seja, 2 eventos aí marcantes nesse período de vida do parque, mas ainda assim, 14 anos de muita conquista, né, Flávio? Pô, Marcelo, eu gosto muito de viajar para parques. Assim, eu trabalho com parque, quando eu viajo, eu vou para parque. Então, assim, eu gosto de ficar fazendo uma comparação de como está funcionando o nosso em relação aos outros. E aí pode ser estadual, pode ser nacional, depende do lugar que eu vou. Eu vou falar para você que a gente não está devendo muito, não. Assim, lógico que você encontra modelos de gestão melhores, você encontra modelos de gestão diferentes, com um conceito diferente de gestão. Por exemplo, Foz do Iguaçu tem um conceito completamente diferente do nosso. O próprio Parque Nacional da Tijuca tem um conceito completamente diferente de gestão. Mas, de uma forma geral, a gente está brigando com todo mundo
que está no nível alto de gestão, sabe? A gente tem hoje pesquisa científica acontecendo pra caramba dentro do parque, comunidade do entorno envolvida no parque, recuperando áreas degradadas em diversos lugares, turismo funcionando bem, aumentando sem impactar as áreas que são mais sensíveis. Então, assim, eu acho que a gente está conseguindo avançar bem. A Agenda Verde hoje, eu diria que para você que ela está sendo tocada de uma forma legal aqui no município. A gente não tem muito para reclamar, não, sabe? Agora, essa questão até desse modelo de gestão do parque, é importante frisar que é um parque que, levando para a parte financeira, o parque não cobra ingresso. Você citou Foz do Iguaçu, você vai ver o ingresso Foz do Iguaçu custa R$60, R$70 essa é a de diferença ingresso. do modelo de gestão que eu estou Isso aí você já tem um recurso para investir no parque. Ou pelo menos você pode cobrar do governo que tem um recurso. Exato. E o parque não, né? Ele nunca cobrou ingresso, né? São sedes diferentes. Vocês têm outras maneiras de fazer o parque funcionar. Exatamente. Né? A gente, assim, voltando, por exemplo, lá de Foz, que é o parque mais visitado do Brasil, ele tem uma área ali que eles concentraram como uma área de uso público intenso, mas aí é intenso mesmo. Parece que você está entrando dentro de um shopping. Você chegou no parque, estacionamento para 1.000 carros, para 200 ônibus. Você parece estar entrando dentro de um grande shopping. Você paga caro para entrar, você não pode andar dentro do parque. Você entra num ônibus, o ônibus te leva até no lugar que aí você pode dar uma andadinha e volta e tal. Não é o modelo que a gente pratica. Não estou dizendo que está errado, não. Estou falando que é um modelo. A gente aqui pratica outro modelo. A gente não cobra ingresso. A gente faz a manutenção com o custeio que a prefeitura banca. A prefeitura banca de duas formas. Banca salário dos funcionários e banca algum orçamento para manutenção anual no nosso orçamento da Secretaria de Meio Ambiente. E a gente tem reversão de taxa. Aqui no município a gente tem uma legislação que é muito legal, que eu consigo reverter taxas de licenciamento para serviços ou equipamentos. Então eu posso, por exemplo, a trilha da Pedra Alpina. Foi uma reversão de taxa que a gente fez e contratou uma equipe especializada para abrir a trilha dentro do traçado que a gente planejou. A trilha da Vidoc Casas, a mesma coisa. A gente contratou uma equipe com um dinheiro de reversão de taxa e aí a equipe foi lá e fez dentro do padrão que a gente esperaria. Então, assim, a gente tem um modelo de gestão e com isso eu não preciso cobrar ingresso. Então, todo mundo que quiser ir ao parque vai ser bem recebido no parque. O parque hoje tem uma estrutura de internet de graça, mesa para camping, mesa para piquenique, área para camping, centro de pesquisa em 2 lugares diferentes. Então, assim, a gente tem condição de absorver os públicos diferentes que querem visitar o parque, sem pagar nada. Agora, você falou do seu olhar quando viajante, você olha para os parques e faz aqui comparativo. Eu também gosto, sempre que eu viajo, de olhar para Teresópolis. Às vezes vejo um exemplo, uma cidade até menor que Teresópolis funcionando. Eu falei, cara, por que isso não poderia funcionar lá? Ou como é que eu poderia fazer para aplicar isso lá? Um exemplo é a rota de cicloturismo que eu estou ajudando a criar agora, junto com a Associação de Ciclismo de Teresópolis, porque eu sempre via coisa fora, falei, por que não tem Teresópolis? Então a gente olha com esse olhar de carinho, né? Porque é nosso, é da casa. Agora, além disso, Flávio, do seu olhar como hoje gestor do meio ambiente, mas como um apaixonado, já que você participou desse processo embrionário todo e vem acompanhando o desenvolvimento, além de você, nesses anos todos, sempre houve uma equipe dedicada, né? O Bandeira, o Raimundo, a Carol, o Sidney, são tantos nomes que foram mudando ao longo dos anos, mas fundamentais também para que o parque pudesse chegar onde ele chegou hoje, né? Eu ia falar isso que você falou, você participou bem, né? Participei mesmo da criação do parque, mas eu conduzi por um determinado tempo, que era o período que eu estava como secretário e tal, mas de verdade, a força impulsionadora ali, tanto foram os montanhistas quanto os próprios funcionários da secretaria ali, naquele momento, porque às vezes você desanima, né? Você vai, vamos esperar. Não vamos não, a gente tem uma meta, vamos bater, vamos fazer. E a gente foi fazendo, e a gente conseguiu criar o parque, e a gestão ficou com esse grupo que você falou. O Bandeira é um cara sensacional, assim, ele é meu braço direito lá na secretaria, né?
tenho ele e o Sebastião lá como subsecretários, mas o Bandeira é aquele cara da rua, operacionalzão, sabe que você precisa topa qualquer ali. coisa e vai embora. Agora, nessa história do aterro, a gente ficou lá 30 dias praticamente sem sair de dentro do aterro, até resolver o problema. E é com ele que eu olho pro lado e sei que ele vai estar ali para ombrear. E ele ficou no parque nesse período todo como chefe, foi montando a equipe. A gente, no início, 2010, o parque foi criado em 2009, 2010, a gente conseguiu um recurso para desapropriar uma área, para comprar veículo, para comprar uniforme, para equipamento. A gente conseguiu montar uma estrutura e deu na mão dele, assim, pô, cara, agora... E aí Teresópolis entrou, né? É importante essa fase que Teresópolis passou de 2011 a 2018, uma fase ali com muitos prefeitos, muitos secretários de meio ambiente, o que é muito ruim para uma gestão pública, né? Você ficar trocando equipe a cada período, você começa a consolidar, você vai fazer um processo licitatório, que é comprar água mineral. Se você fizer um processo licitatório, você não vai gastar menos de 8 meses para comprar água mineral. Imagina se você troca de secretário a cada 3, cada 6. Você não compra nada, você não faz nada. Nenhum projeto, nenhum vai para frente. Um simples compra d'água, imagine um investimento maior no parque. Não flui. Então, assim, qual foi a estratégia que eles usaram? Que eu achei sensacional. Assim, olha só, nós vamos garantir o que a gente já avançou. A gente não vai tentar dar passo maior do que a perna. Vamos segurar esse grupo aqui do jeito que está, fazendo manutenção, tentando trazer a população para dentro do parque, trazer as pessoas, todo mundo conhecer, Ministério Público do lado, olhando o que estava acontecendo, que é, quando a gente fala que o Ministério Público é um órgão que te fiscaliza o tempo todo, mas ele pode ser teu parceiro também, né? Se você está fazendo um negócio legal e não quer que acabe, o melhor vigilante que tem é o Ministério Público, e quem vier depois de você, que se vier com intenção ruim, você tem o Ministério Público para cobrar também. Então, assim, é bom eles estarem sabendo passo a passo do que está acontecendo. E o potencial de crescimento também. Então, assim, eles conduziram muito bem. Eles fizeram uma dupla, Raimundo e Bandeira. Assim, o Raimundo ficou como secretário um período, Bandeira como sub. Mas como chefe do parque ele ficou sempre, né? Com aquela equipe ali. E o parque... Assim, a gente não conseguia aumentar a visitação porque você não conseguia um acesso melhor para Tartaruga. Não era culpa do parque, é do lado de fora. Acesso melhor para Santa Rita, não é culpa do parque. Agora, as trilhas dentro do parque estavam manutenidas. Pô, o camping funcionando direitinho, tudo limpo sempre. As pessoas quando chegavam eram bem recebidas. Fiscalização funcionando. Então, eles fizeram esse modelo de gestão em função do momento político da cidade. Quando você muda o cenário, você fala assim, pô, peraí, agora a gente tem no mínimo uma estabilidade política, pô, agora vai ser só de 4 em 4 anos que vai mudar, já começa a mudar o horizonte, eu já não preciso me preocupar, eu já posso pensar em dar um passo de 2 anos, pô, daqui a 2 anos eu quero ter isso, daqui a 1 ano eu quero ter isso, daqui a 3 eu quero ter isso, então você começa a fazer um planejamento, é um trabalho de médio e longo prazo. E aí eu tirei o Bandeira há pouco tempo da gestão do parque, mas para trazer ele para ficar mais tempo lá na secretaria, coordenando fiscalização, licenciamento, os projetos que a gente estava tocando, que a gente está tocando. E aí a gente colocou uma equipe nova lá no parque, uns garotos novos. A gente está apostando também que é importante dar experiência para essa garotada que veio da biologia, que nem você, que... Não adianta só ser biólogo, você tem que ter uma noção de gestão ali, né? Então, assim, você vai ter uma noção de gestão, você não tem isso na faculdade, você vai ter aqui no campo. Então, você está no campo ali, vai aprender. Então, pô, vai lá e dá esse passo, que se der problema, a gente está aqui atrás te olhando. Entendeu? Acredito que seja muito importante para dar essa continuidade, renovar, né? Porque exatamente. todo mundo envelhece, todo mundo cansa, né? Você está nessa luta há 14 anos. Você ficou secretário lá no começo do parque, depois você saiu. E voltei quando o parque fez. Voltou agora numa parte diferente do parque. E antes da gente até falar dessa equipe nova, que tem muita coisa legal para ser pontuada, né, no trabalho que vem sendo feito, eu lembro que nesse período de história do parque, a gente teve um período bem estranho, que foi quando assumiu um gestor que tinha como principal característica ser inimigo do meio ambiente.
essa equipe que você conseguiu que ficasse lá na secretaria foi fundamental, né? Ficar de trincheira, segurar o parque quando tinha alguém de fora chutando a canela, né? Exatamente, cara. Ele teve proposta lá para Santa Rita, pressionada por vereador, para construir Minha Casa Minha Vida lá dentro. Pô, parque, habitação é fundamental, eu sei disso. Eu vim da Defesa Civil, eu sei disso. Se você não tiver uma política habitacional, você não tem como garantir a segurança das pessoas. Mas parque é parque, hospital é hospital, escola é escola, lugar para morar é lugar para morar. São coisas diferentes. Você tem que ter todos. Não é, pô, peraí, já que aquilo lá se é desapropriado, eu vou construir prédio lá. Pô, cara. Inclusive, há recursos diferentes, né? É igual quando tem um evento, a pessoa, mas e a saúde? A saúde tem um recurso para a saúde. Exatamente. É diferente. São coisas diferentes. Você tem orçamentos diferentes, lugar para captar recursos de forma diferente para assuntos diferentes. Então, e aí, esse grupo fez isso. Olha só. Fecha aqui, vamos ficar dentro da nossa trincheira e deixa que esse momento vai passar. E passa, tudo na vida passa, o que é bom, o que é ruim. Então eles fizeram esse papel. Eu acho que foi fundamental para a sobrevivência do parque essa maneira que eles encontraram de gerir. Sabendo das dificuldades, vendo que você não tem um universo que vai te dar estabilidade de 3 anos, de 4 anos. 4 anos é o mínimo. Então você não tinha. Você sabia que o prefeito está aqui, mas já estava respondendo a não sei quantos inquéritos. Podia cair semana que vem, o outro pode não sei o que. E além eu lembro que a gente falou que é bem claro, né? Às vezes as pessoas não entendem muito quando a gente olha nesse sentido. Além de não ter essa continuidade, essa dificuldade de continuidade de projeto, tirar o pouco que tem, né? De tentar dificultar, né? Imagino que o Bandeiro, o Raimundo, a equipe que estava lá nessa época, passou, né? Para segurar, para não pegar aqui, abandona o parque. Porque o parque está criado, mas você poderia simplesmente abandona. Tira os caras de lá, deixa invadir, deixa ocupar. Não, cara, eles foram muito estratégicos nesse período. Você imagina assim, eu vou falar que tem 2 linhas, né? Essa linha do pessoal que quer abusar da área ambiental, abusar e usar da área ambiental, e você tem o cara que também não sabia o que era e, porra, nem vou me incomodar porque eu não sei o que é. Então, sabe, também passou prefeito aqui dessa linha. Secretário de meio ambiente também, dessa linha. Sim, infelizmente, alguns governos pegavam alguns cargos desses até estratégicos e colocavam só um cargo político. Uma pessoa. O cara não tem a menor noção do que é um parque, para que serve. Achar que um parque é só um lugar que nem uma praça. Não é, a função é outra. E aí, então tiveram esse momento. O momento do quem não queria saber de nada e o momento da pressão. E aí eles conseguiram. E regulando ali dentro do casulo que eles montaram, e o parque sobreviveu. E aí eu falo muito assim, quando a gente tem que aproveitar as janelas de oportunidade, né? Então abriu a janela, vamos pular. É a hora. Então abriu uma janela. A gente tem uma estabilidade política. O Vinícius é um cara que entende o que a gente está falando, deixa acontecer, deixa a gestão da Secretaria de Meio Ambiente na nossa mão. Assim, não fica inventando coisa mirabolante, faz um papel de prefeito mesmo. Assim, vamos ajudar, não vou atrapalhar. E aí, com isso, a gente conseguiu avançar. A gente conseguiu e a gente avançou bastante nesses últimos 4 anos na Agenda Verde, sabe? Foi algo que eu não tenho medo de falar, que foi uma coisa que avançou. Agora, voltando então para a atual gestão do Parque Municipal, lembrando que é um parque que ele tem ali a Secretaria de Meio Ambiente como gestora principal, mas tem uma equipe, uma chefia que coordena e faz o parque funcionar. Afinal de contas, o Flávio Castro não pode ficar indo lá em Santa Rita, saber de trilha, saber de pesquisa e tudo mais. E hoje tem o Vitor, né, que é o chefe do parque, e o subchefe é o Ricardo Melo. Que são da terra também, são alunos foram formados aqui na FES e estão tocando hoje a administração do parque. Os dois tocando a administração do parque. Os dois terminando mestrado. O Vitor terminou, o Ricardo terminando mestrado em gestão ambiental lá no Jardim Botânico. O que assim, a gente está estimulando bem os garotos. Era um dos pontos nossos de início de planejamento, era melhorar a qualidade técnica dos nossos funcionários. E eles entraram nesse jogo. Assim, pelo menos 5 pessoas, né, que passaram ali, ou estão no parque, ou chega fazendo mestrado na área ambiental. Isso pra gente é importante pra caramba, além das pessoas formadas. Então, assim, a gente conseguiu colocar eles lá e eles estão fazendo um trabalho bem legal, que você consegue ter a visão biológica, né? Vamos falar assim, da importância da variedade
da nossa genética, a variedade de recursos naturais que a gente tem na região, como a gente deve proteger, mas também tem essa característica de ser daqui da cidade, de conhecer, de viver aqui, de entender o problema do agricultor que está ali do lado, de entender o problema do morador do Caleme, que não é agricultor, mas é morador ali do Caleme, de saber que o morador tem um problema, ou a gente tem como ajudar, ou se não tem como ajudar. Então, assim, essa visão é uma visão que a gente está tentando colocar mais forte agora, nesse momento. Assim, a visão de, se você olhar para fora do parque e conseguir fazer o máximo de parceiros possíveis no entorno do parque, o parque estará muito mais protegido. Então, é o cara do entorno que taca fogo, mas é o cara do entorno que não deixa o cara tacar fogo também. Então, assim, se eu conseguir reverter o cara que taca fogo, eu estou protegendo dentro do parque. Então, assim, geração de renda é algo que a gente está muito preocupado. O crescimento da área de Santa Rita, daquela região lá, que é do 2º distrito, de uma forma geral, é algo que eles estão sempre atentos. Então, assim, a gestão muda um pouco a visão, mas mudando essa visão para a participação social mais forte. Essa questão que você citou do morador, realmente, volta lá, que a gente falou no começo, quando algumas pessoas viram o parque como inimigo, sim, como dificultador, e hoje vê o parque como benéfico para aquela comunidade. E essa ideia máxima da conservação ambiental, que é que não se defende, não se ama, aliás, né? O que você não conhece. Se você não conhece, você vai defender, você vai amar como? Então é importante que essa pessoa conheça o parque e frequente o parque, né? Essa gestão mais próxima das comunidades tem permitido, né? Agora a gente vai entrar na questão até de Santa Rita, né? Lá a gente percebe, né, quem frequenta o parque ou os eventos realizados em Santa Rita, que é uma comunidade muito participativa, né? Santa Rita vive o parque. Santa Rita está vivendo o parque nesse momento. A gente teve Santa Rita tem uns problemas ali de relação entre as associações de moradores. Eles acabam brigando ali com os grupos de associação. Mas a gente está conseguindo trazer esse grupo maior para dentro do parque. Seja ele o agricultor orgânico, seja ele quem tem interesse só em morar lá e não ser perturbado, tem o morador que não tem opção e mora lá em Santa Rita, mas queria morar aqui. Então, assim, tem vários grupos diferentes atuando no mesmo território. E a gente está tentando entender todos eles, mas trazendo eles para dentro do parque. O parque, a gente está querendo mostrar para eles, sim, o parque é de vocês, não é meu, não. Eu sou o síndico nesse momento. Agora, vocês é que moram aqui do lado. O parque traz benefícios para vocês. O parque traz turista. O parque garante a água. O parque garante o clima. O parque garante eventos, garante diversão, lazer, cultura. Então, assim, tem uma série de ações que podem ser enraizadas e difundidas de dentro do parque para fora. E a gente está tentando fazer isso e a comunidade está comprando essa ideia. A gente hoje tem lá a feirinha de orgânico rodando lá no parque, nos finais de semana. A gente tem o programa de observação de aves avançando, várias propriedades interessadas. Já tem propriedade, o sítio Saíra Azul, por exemplo, tem 4 quartos e eles estão agora alugando. E as pessoas estão vindo de fora até do Brasil para observar aves lá na região. Só dentro desse sítio a gente já descobriu mais de 10 espécies novas para o município de Teresópolis. O Mário e a Esther estão empolgadíssimos com o projeto. Está funcionando bem pra caramba. Esse final de semana que passou, eles estavam lá com pelo menos 6 observadores de aves do Rio que vieram aqui para ver determinada espécie. Tem 3, 4 espécies que a gente só tem ocorrência lá em Teresópolis. Agora, aconteceu no Saíra Azul, a gente descobriu isso tudo porque eles se interessaram em vir participar. O parque abriu a porta e eles vieram. Eles já estavam tentando, mas estavam com essa dificuldade de relação com o entorno por conta dessas mudanças todas que a gente conversou já. Mas agora a gente tem projeto de médio e longo prazo, eu posso fazer um projeto desse. Eu estou indo em tudo que é lugar da palestra, eu falo sobre turismo de observação de aves, você fala do ciclismo. Por que não pode ter outro ponto? A gente vai descobrir um ponto que é ideal para o ciclista ter uma parada. E a gente correr atrás daquela propriedade, incentivar o cara, ajudar o cara a organizar a propriedade dele para receber. Inclusive, a Rota Serra Verde Imperial vai passar em Santa Rita. Vai atravessar o Arrieiro, vai passar em Santa Rita. E a ideia é que tenha realmente um ponto
para o cara se hospedar, para o cara, vou fazer uma perna pequenininha, do centro até lá são 20 e poucos quilômetros, passando pelo Arrieiro, vou conhecer Santa Rita, ficar um dia a mais. E eu percebo, Flávio, quando a gente olha para fora, né, que às vezes quando a gente está vendo só o nosso mundo é um pouco mais fácil, a gente vê às vezes tudo funcionando, sabe como é que é. Mas quando a gente começa a olhar para fora um pouquinho e ver a população olhando para Santa Rita, frequentando Santa Rita, tem uma ideia dessa importância do crescimento do parque lá, né? Muita gente que sequer tinha ouvido falar de Fazenda Alpina, de Santa Rita, né? Isso é legal, assim, porque a gente tem essa estatística. Início de 2019, a gente estava recebendo em Santa Rita 100 visitantes por mês. Hoje já passou de 1.000 por mês. Então, assim, a gente tem estrutura para receber. Mais do que eu tenho estrutura na Tartaruga, que recebe muito mais. Mas Santa Rita eu tenho estrutura para receber. E aí a nossa conversa lá com os funcionários, com o parque em geral, é assim de, a gente faz um sacrifício danado para trazer as pessoas para dentro do parque. Quando a pessoa chega aqui dentro do parque, ela tem que aprender alguma coisa. Ela tem que ter chance de entender, nem que seja um pouquinho, por que existe um parque. Qual a importância disso para a sociedade, qual a importância disso para o ambiente de uma forma geral. Então, assim, a gente não pode perder essa oportunidade. Já que a gente está conseguindo trazer, vamos trazer e vamos ajudar a incentivar. Então, a gente está mudando a sinalização toda. A sinalização, a gente vai passar agora já para interativa. Já passamos, na verdade. Você chegar em Santa Rita, tem Wi-Fi e você pega teu celular, vai no QR Code ali nas árvores, ela tem um QR Codezinho, você clica ali, vai aparecer que espécie que é, qual a característica da árvore e tal. Então, assim, você aprende alguma coisa, você está vendo ali, já vi essa árvore em algum lugar, que você tem um espaço para você ficar sentado, tem sempre painéis diferentes lá no nosso centrinho de visitante, que a gente vai, nosso projeto aí melhorar até o final do ano que vem. Então, assim, tem uma série de ações que a gente está podendo fazer em função de estar melhorando a qualidade para recebimento de turista, né? E agora tem gente já se hospedando ali no entorno. Marcelo, assim, eu vi Friburgo, Salinas, antes do parque ser criado e quando o parque foi criado. Você vai lembrar que tinha o Zezinho, o Tartari e o Giovanni, que é irmão Tartari, no mesmo terreno. Só. E tinha uns casebrezinhos que o pessoal que às vezes ia dormir lá, né? Abrir a porta e dormir, não tinha estrutura. Isso. Hoje tem mais de 10 pousadas rodando ali. E de altíssimo nível, com restaurante, tem um trutário ali na entrada. É muito legal, né? Pois é, Santa Rita tem que crescer nesse modelo. Aliás, Flávio, já um tópico aqui, né? Eu tenho uma ideia de futuro, assim, de morar em Santa Rita, assim. Eu sempre gostei muito, antes de ser parque, porque meu pai já morou ali nos fundos da Pedra Alpina, meu pai morou do outro lado ali, então frequento ali 20 e tantos anos, muitos anos antes de ser parque, sempre tive um olhar diferenciado, assim, hoje vendo esse futuro mudando esse futuro promovido pelo parque, né? Mudando as características da região, só cresce a minha vontade de quando aposentar, né? Porque nessa corrida do dia a dia, às vezes fica difícil morar afastado do centro e tudo mais, mas no futuro, um cantinho para ver o sol nascer, para ver o sol se pôr. E vai ver. E Santa bem, Rita né? tem isso, né? Vai ver bem, né? Porque lugar bonito é aquilo, né? Um lugar muito bom. Eu acho que o parque tem que ter esse potencial mesmo de ser o irradiador de doutrinas, assim, doutrinas ambientais. Então, é melhorar a coleta de lixo, é melhorar, potencializar quem trabalha com agricultura orgânica, melhorar quem não trabalha com agricultura orgânica, se a gente puder dar uma ajuda. Então, ali virou um polo. Agora, eu passei em Santa Rita agora, meio-dia. Fui lá que tem uma escola de São Gonçalo visitando aqui. Vieram com 2 ônibus, foram lá no parque, eu fui lá. Aí estava tendo um curso para moradores do entorno de combate a incêndio florestal. O pessoal do parque, nem eu sabia. Cheguei lá, o pessoal do parque já estava lá, um cara dando instrução, porque eu não consegui nem ver quem era, dando instrução sobre incêndio florestal para os moradores ali e alguns funcionários do parque. Então, ali a gente tem esse potencial de ser o polo irradiador. Ali, e a gente está indo nessa linha e com o apoio dos moradores de lá, isso que é legal. Agora, para quem não conhece Santa Rita ainda, não tem ideia, né? O Teresopolitano fala, tem Santa Rita, o parque tem uma sede lá. Qual é o diferencial da sede de Santa Rita? O que tem lá na sede de Santa Rita do parque? Lembrando que nem é tão longe do centro. Hoje tem asfalto que vai na porta do parque. 20 minutos. Mas o que tem lá para o visitante na sede de Santa Rita? Você chegando no parque, você tem, primeiro, área de estacionamento. O teu carro vai ficar no estacionamento tranquilo. Você tem um lago que a gente fez uma trilhazinha com acessibilidade.
qualquer cadeirante, qualquer portador de alguma deficiência pode utilizar ali sem ter problema nenhum, vai dar uma volta no lago. A gente tem labirinto, a gente tem parquinho para criança, a gente tem área para piquenique, a gente tem 3 trilhas muito bem definidas, muito bem sinalizadas, boas de você caminhar, e nessas trilhas você tem, na trilha do Jacu, várias sinalizações sobre as espécies que ocorrem no local. Você tem hoje a gente tem a demarcação de todas de bastante árvores ali, pelo menos as mais interessantes, você pode saber o que tem ali de árvore. Você tem torre de observação de aves. Então, ali na região, nessas trilhas que eu estou falando, você tem uma trilha muito leve, você tem uma trilha um pouquinho mais difícil, com uma passagem numa ponte pêncil, você tem uma trilha mais difícil, que é a Pedra Alpina, mas que também não é nada de tão difícil. Ela só aconselho aí mais cedo possível para pegar menos sol na parte alta, mas a paisagem é maravilhosa. Você tem um cume que você vê 360 graus. Aí se vê a tartaruga de lá. Você vê a tartaruga de lá, você vê o 2º distrito, você vê o município todo de lá, praticamente, né? Você tem vê a Serra dos Órgãos, vê o fundo ali com Petrópolis, divisa com Petrópolis, vê o 2º distrito, o 3º lá na ponta. Então, assim, e a gente agora vai começar a trabalhar para mudar o acesso lá onde é o campo de futebol. Fazer a entrada por ali, que aí já tem um estacionamento muito maior. A gente vai ter uma ponte que vai atravessou a ponte, você vai cair no início da trilha do Jacu. E aí você andou um pouquinho, você está na sede. E aquela entrada aqui hoje, ela vai ser entrada de serviço. Tudo que for de serviço vai ficar ali. Então a gente vai mudar a entrada ali do parque para dar mais conforto para o nosso visitante. Agora, falando dessas janelas de oportunidade que você sempre trabalhou na história do parque junto com essa equipe aí sensacional, Santa Rita está olhando para uma janela de oportunidade para ampliar o parque, né? Crescer mais essa região. Fala dessa ampliação, né? Dessa fase que vive hoje o parque. Pois é. Esse ano a gente criou o Conselho do Parque. O parque ele era debatido dentro do Conselho de Meio Ambiente da cidade, mas, assim, como é que a gente ficava sempre nessa discussão? É ruim criar um outro conselho, porque a gente já tem mais de um conselho. Só a Secretaria de Meio Ambiente participa de 11 conselhos, mas a gente entendeu que era fundamental você ter um canto lá no parque, um conselho específico, porque são pessoas que têm a visão específica daquele território ali, né? Que moradores da região, usuários do parque e tal. Então a gente criou o conselho. Então o conselho hoje funcionando. E aí o primeiro debate no conselho foi potencial de ampliação o parque tem. Quando a gente fez o processo de criação lá em 2009, eu lembro que no dia da audiência pública, uma das falas foi assim, alguém levantou, juro que eu não lembro quem, mas assim, vocês estão deixando fora a Pedra de Santa Rita, a Pedra de Pessegueiros ou Caxambu, vocês estão deixando uma área de floresta ali do outro lado da rua. Bem em frente à sede, né? Em frente à sede. Eu falei, mas agora não dá mais tempo. A gente tinha prazo ali para cumprir, a gente tinha meta, a gente queria bater a nossa meta, a gente tinha um foco fechado e a gente criou e falou assim, mas a gente vai ficar de olho. Então, assim, esse território nunca saiu da mira. Assim, como conservação ele ficou. E agora, como que a gente criou o parque, a gente tem uma nova janela de oportunidade, a gente está trabalhando na ampliação. Então, essa área é a área que a gente tem, assim, ela vai até Rio Bahia. Você pegando ali de frente para o parque, aquela área de floresta, Pedra de Santa Rita à esquerda, aí você for abrindo o leque, você vai cair no Poço dos Peixes mais na frente, do Poço dos Peixes tu vai lá na Rio Bahia, naquela antiga estradinha que tinha ali, que cortava o pedágio, que depois caiu na tragédia e tal, e fechou. Via alternativa. Via alternativa, ali a gente tem um recorte. Então, qual é o passo que a gente está dando agora? A consulta pública está aberta, está terminando. A gente tem tido bastante contribuições, ou pelo menos bastante dúvidas também, as pessoas tirando dúvida. A gente está fazendo reunião com cada uma dessas comunidades que existem ali, que não está sendo difícil fazer. A gente fez já com Biquinha, Fazenda Texas, aquele condomínio Vale dos Sabiás, Poço dos Peixes, Retiro da Serra, Santa Rita mesmo. Então, assim, está fazendo várias reuniões segmentadas e dentro de um conselho tem um grupo específico trabalhando. A gente já delimitou, fez um estudo técnico mostrando que é viável, que é importante, na verdade é mais importante do que viável, mas e que a gente está no momento para fazer.
Então, assim, a gente fez o estudo técnico, fez o que o SNUC manda, né? O Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Já fez o estudo técnico, a consulta pública, que é obrigatório. As reuniões não são obrigatórias, mas a gente está fazendo para... Tem gente que não, pô, eu não queria ser vizinho de parque, não. Pô, a gente, pô, beleza, mas vamos ver aqui, só botar na balança aqui, se a sua opinião ela é muito importante ou ela é só sua. Então, depende de alguns critérios, mas a gente está ouvindo. Mas vou falar para você que mais de 90% das pessoas que foram ouvidas querem a ampliação do parque. Isso já é um grande passo. E as que não querem, a gente vai levar. Estamos com esses dois problemas aqui, para o Conselho. Estamos com esses dois problemas que as pessoas não querem. Elas não querem, mas pô, a gente tem isso de qualidade biológica, tem isso de proteção que é importante. E aí a gente vai deixar o Conselho decidir. O Conselho vai decidir, não, deixa fora, deixa dentro, e a gente vai publicar um decreto de ampliação do parque. A gente vai fazer isso até o final desse ano, com certeza. Muito bom, né? Afinal de contas, quando a gente fala de criação de parque, de conservação ambiental, vai muito mais do que criar uma área de lazer, né? Porque muita gente acha que é só um parquinho, não é diferente, conservar a espécie vegetal, animal e a nossa própria inserida, né? Esse meio ambiente que as pessoas às vezes acham que não se inclui, se inclui. Agora, Flávio, a gente falou esse tempo todo aí desse parque, muito relevante para o nosso município. Eu falo realmente como um apaixonado pelo parque, né? Aquelas coisas que a gente olha para trás e vê crescer, vê desenvolver. Legal, como um filho. Mas você já tinha uma experiência antes do Parque Montanha de Teresópolis em um parque muito maior, que é o Parque Estadual dos Três Picos. Aliás, eu conheci o Flávio lá nas ações nos Três Picos, lá no começo lá da história do parque, em ações lá no Jacarandá, mutirão de limpeza, tirar lista, beira de rio e tudo mais. Fala um pouquinho dessa experiência no Três Picos também. Rapaz, o Três Picos foi muito bom, porque na época eu estava na transição de mudança para Teresópolis, estava me mudando para Teresópolis, me mudei para Teresópolis em 2000. O Três Picos foi criado em 2002. E aí E também estava na transição de mudança. Eu estava saindo do Corpo de Bombeiros, sendo emprestado para o Instituto Estadual de Floresta para trabalhar prevenção de incêndio florestal no Instituto Estadual de Floresta, porque eu era da área de incêndio florestal no Bombeiro. Então, eu fui para lá e aí comecei, aí o André Ilha, que era o presidente do Instituto, ele me chamou e falou, pô, Flávio, vamos fazer aqui o André Ilha e o Paulo Schiavo, não dá para esquecer dele, hoje é presidente da Fundação Macatur, Cachoeira de Macacu, Fundação de Turismo de Cachoeira de Macacu, Paulo Schiavo. Me chamaram e falaram, porra, vamos, você topa, vai fazendo aqui, porque a gente está fazendo, vai fazendo a prevenção de incêndio do Três Picos, porque a gente está fazendo o projeto de criação do parque, a gente está estudando lá. Aí eu falei, opa, tô dentro. E aí comecei a rodar muito ali na área do parque, principalmente aqui em Teresópolis, Friburgo, Cachoeira de Macacu e Guapimirim. Eu não rodei muito em Silva Jardim. E aí, com isso, fui fazendo a opção de levantamento, fazendo algumas relações, boas relações, Prefeitura de Cachoeira de Macacu, Prefeitura de Friburgo, Prefeitura de Teresópolis, na época um pouco menos, mas fiz boa relação, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Centro de Primatologia, tal, e fomos começando a costurar um desenho de qual seria o tamanho legal para o parque. E aí o pessoal lá do Rio também trabalhando, o laboratório de georreferenciamento do INEA, na época do IEF, trabalhando os limites. Então a gente estava no campo, recebia informação, pô, dá uma olhada nesse ponto. Eu ia lá, olhava e tal, pô, isso aqui não pode ficar fora, isso aqui tem que ficar dentro. E um deles foi o Jacarandá, que foi assim, pô, fica fora, fica dentro, fica fora. Não, tem que ficar dentro. E aí ficou dentro do limite do parque. E outras regiões que são importantes e que ficaram. E aí, quando o parque foi criado, eu recebi o convite para ser administrador do parque. Então eu deixei o incêndio florestal e assumi a administração do parque. E aí nessa administração do parque, naquele momento, era zero. Assim, eu acompanhei o processo, não conduzi o processo de criação, acompanhei, trabalhei nele, mas não fui eu que conduzi. Mas fui o primeiro administrador do parque. Aí nessa de ser o primeiro administrador do parque, eu peguei o parque assim, porra, aquela floresta lá é o parque agora. E você, porra, tem que fazer projeto, captar recurso, montar equipe e vamos fazer. Eu falei, e eu imagino, quando a gente olha para o Montanha de Teresópolis, que é uma unidade municipal, que está tudo aqui dentro dos seus olhos, né, fácil de acompanhar, quando você olha para um parque igual o Três Picos, tem Teresópolis, Guapimirim, Cachoeira de Macacu, Nova Friburgo, Silva Jardim, é o maior parque, aliás, estadual, né, do Rio de Janeiro. É o maior parque do estado do Rio de Janeiro, ele é maior que
Ele agora passou para 64 mil hectares. Na época ele tinha 45 mil hectares. Agora ele passou para 64, alguma coisa assim. Eu acho que ele ficou maior do que a Bocaina e o Cunhambebe. Mas eu não tenho certeza absoluta não. Mas ele é um parque gigantesco, né? Então, imagina administrar agora. Você falou, inclusive citou aí a floresta de Jacarandá, que já era assim um local comum do Teresopolitano lá atrás. Eu lembro quando era nos anos 80, tinha uma represa que o pessoal ia tomar banho, ia acontecendo alguns acidentes, fecharam a represa, mas apesar de ser um local... Ela foi dinamitada, foi quebrada mesmo. Foi por causa das mortes, né, que ocorriam nesse local, né, um local muito fundo e tudo mais, mas apesar de ser um local comum ao Teresopolitano, nunca havia se dado o valor necessário, né, para a floresta de Jacarandá, que estava dentro de uma APA e tudo mais, mas somente depois que foi criado o parque que passou a ter um olhar diferenciado, né? E o legal, Flávio, de Jacarandá, né, que é Mata Atlântica também, né, mais um fragmento de Mata Atlântica, mas é diferente do que a gente tem, por exemplo, na Serra dos Órgãos, que é mais comum as escarpas, mais em pé, e o Jacarandá tem muitas áreas planas, né, uma característica muito diferente. Né? Uma característica muito diferente, muito agradável. Se tem uma coisa que eu lamento é não ter visto essa represa. Ela porque o lugar é maravilhoso sem a represa. Com a represa, ele devia ser maravilhoso. Mas o Jacarandá, quando eu conheci, eu acho até que foi a doutora Anaísa que me falou sobre o Jacarandá e tal. Aí eu estive lá, eu olhei e falei, caramba, isso aqui não pode... Ele tem que ser o primeiro ponto a ser tratado com carinho aqui em Teresópolis. Não tem como a gente não olhar. Pô, todo mundo tem vários pontos importantes na cidade, na área ambiental, mas Jacarandá Jacarandá a gente está falando de floresta em altitude, mas vários momentos plano, com árvores grandiosas, muitas árvores grandiosas, muita água. É um dos pontos de captação importantes de água da cidade, né? Aquela represinha que ainda tem lá no Jacarandá, que a SEDAI hoje utiliza, é um dos pontos importantes de captação. A água lá, a qualidade é absurda. Assim, você não precisa nem de quase nada para torná-la potável conforme as resoluções do Ministério da Saúde. Então, assim, é um lugar e também tinha um potencial gigantesco de ser invadido. E aí não estou falando de invasão de comunidade de baixa renda só, não. De todos os lados. Sim, muitos interesses ali, né? De todos os lados. E aí a primeira providência ali do Jacarandá foi, assim, eu conversei com a doutora Anaísa e falei assim, pô, eu vou botar uma base lá. Eu falei assim, eu não tenho lugar para ficar, não tenho base, não tenho nada, mas eu vou fazer um muro, um portão ali do lado do castelo d'água. Aí ela, pô, eu te ajudo. Me deu caixa d'água, me deu telhado e a gente construiu uma casinha, fez um muro, botou um portão, que está até hoje. Mas é aquela casinha que foi melhorada, que é a estrutura hoje do parque. Aquela casinha, que é ali. E com o passar do tempo, foi outro que resistiu dessa mesma forma. Tudo bem, é outra esfera de governo, mas tem suas pressões políticas também. Um pouco menos, mas tem. E o Jacarandá, ele sobreviveu bem. E a equipe que está hoje lá, o Léo, o João Paulo, os garotos do Três Picos, o guarda-parque, sensacional. Você vai no Jacarandá hoje, sem brincadeira, é um dos lugares que eu adoro ir. Pô, tem trilha que tem travessia para Canoas, tem trilha que tem travessia para o Vale da Revolta. Eu já fiz trilha ali que sai em Guapimirim, então já fiz trilha ali que sai em Cachoeira de Macacu. Tem lugar para tomar banho de rio, chega no verão agora, toma banho de rio lá. Montanha com um cume lindo ali, o Morro do Urubu tem um cume lindo, o próprio Dominguins tem um cume bonito. Então assim, e você subindo ali, você olha a qualidade da floresta olhando de cima, fechada, né, tudo. Ali é um lugar maravilhoso e eu aconselho todo mundo a conhecer mesmo, porque é uma comunidade tranquila, porque as pessoas até de fora têm medo, às vezes que você vai entrar ali, passa na entrada ali, passou no Meudon, chegando na Coreia, ali no Durvalina, tá? Então ali o pessoal, lugar super tranquilo, de paz, lugar muito bom. Os moradores dali usam direto o Jacarandá, brincam lá dentro, passeiam. Tem um campinho de futebol lá. A galera é muito legal ali. Eu acho que ali é um dos lugares pouco conhecidos de Teresópolis e que eu acho que todo mundo deveria conhecer, cara, porque é um lugar maravilhoso. Além dessa pressão antrópica e desse crescimento populacional, que você falou desse não só da parte popular, né? Porque Sim. As pessoas pensam, só vai virar favela, não é só isso. Né? Não. Tem muitos interesses. Eu lembro sempre
dessas promessas de eleição, né? Toda eleição tem uma promessa que se repete com o objetivo de ganhar voto. E nesse caso específico, ou é a eleição, ou é quando tem algum problema na Rio-Teresópolis, que é um projeto lá da década de 70, 80, de construir uma estrada conectando Teresópolis a Cachoeira de Macacu, Guapimirim, cortando o Parque Estadual dos Três Picos. Seria viável essa estrada, Cara, Fábio? é impossível. Eu já fiz essa trilha. Ela é do Jacarandá, aí você vai passar pelo fundo do Vale da Revolta, começa a descer em direção à Caneca Fina. Lá na frente tem uma bifurcação. Ou você vai para o Paraíso, ou você vai para a Caneca Fina. É pela Caneca Fina que é esse projeto de estrada. Primeiro que você está falando de um parque, de uma unidade de conservação de proteção integral. Ela não, por si só, pela legislação, ela não permite uma intervenção antrópica nesse porte. Num lugar que, dentro do plano de manejo do Três Picos, é um lugar de proteção máxima. É uma área ali que você só está autorizado a ter pesquisa científica por conta da grandiosidade de floresta, da diversidade que tem na região. A gente encontra espécies novas a cada momento ali. E o terceiro é a questão econômica. Vai ser muito caro você fazer. Então tem a quarta ainda, mas a terceira é a questão econômica, que é muito caro mesmo você fazer uma estrada com aquele tipo de topografia. Eu acho completamente inviável esse projeto. Acho que o Estado não vai embarcar pelo menos a equipe atual que gere o INEA, o presidente do INEA é um cara extremamente engajado na área ambiental, sempre foi, a vida dele toda foi, não é um cara que caiu de paraquedas lá, eu não acho que o INEA vá aceitar isso é discurso de pré-eleição. Vou fazer isso, cada problema você tem uma solução, mas não adianta ter solução que não é viável, tem que ser solução viável. Aí a gente não adianta. Entra a questão econômica e esse prejuízo ambiental, né? Porque quando você faz qualquer tipo de intervenção num fragmento florestal, tem um efeito de borda que ele vai causar ali. Esse é o quarto que eu estava falando. Mas vai além. Que eu ia falar. Porque qualquer movimentozinho que você causa para dentro da floresta é um grande prejuízo. Né? Quer ver um lugar que pode ser um exemplo para quem conhece? A estrada que desce de Friburgo para Casimiro de Abreu, que vai passar no Sana, passa em Lumiar e tal. Até 2000 e pouquinho, 2004, 2005, era uma estradinha de barro. Quem ia para o Sana ia por baixo, Casimiro de Abreu subia, quem ia para Lumiar vai para o Friburgo e desce. E essa estrada foi aberta, asfaltada de ponta a ponta. O que aumentou de queda de barreira, eu não estou falando ainda de incêndio florestal, de caça, de ocupação irregular, eu estou falando de econômico, lá no econômico. Você vai fazer uma estrada dessa, você tem que fazer cada corte de talude absurdo, que na nossa região aqui, que chove 2.000 milímetros ano, é pedir para todo ano ter que consertar a estrada. Então, assim, não é algo simples. Lá, toda hora está interditada a estrada. Cada verão interdita um trecho diferente. Você passa na estrada, você vê vários deslizamentos de terra de um lado e do outro. Então, assim, é o que vai acontecer aqui, se fizer. E aí vem esse efeito de borda, que é o fogo. Você vê o efeito de borda, que é a pessoa que mora, já invadiu ali, já botou um barraquinho, ninguém teve que conseguir tirar. O cara vendeu, fez um loteamento, vai fazer um condomínio, vai não sei o quê. E muda a temperatura da floresta, muda prejuízo para todas as espécies que já estão ali. Então, seja, essa estrada aí fique lá nos anos 70, lá esse projeto. Não faz sentido. Vai ficar para lá. Bom, Flávio, sobre Três Picos ainda, hoje o parque teve muito investimento, cresceu principalmente nos núcleos dele de Cachoeira de Macacu e Salinas, Friburgo, e o núcleo de montanha, principalmente Salinas, tem sido muito visitado. Mas um tópico, digamos, um pouco polêmico, mas é importante ser falado que, na verdade, o Vale dos Deuses, Caixa de Fósforo, toda aquela região é Teresópolis. Né? É Teresópolis, não, isso eu não tenho dúvida, não. Já conversei com o presidente do INEA sobre esse assunto, conversei com o chefe do parque sobre esse assunto. Eles têm uma carta lá que levou ao erro, não foi... E a mesma coisa, a prefeitura de Friburgo, por conta desse, foi meio que induzida ao erro junto com eles, né, por uma carta ruim. Mas naquela região, assim, o município de Teresópolis, quase todo... O limite do município é sempre divisor de água. Então, ali no soberbo ali, se você jogar um balde d'água, a água correr para Guapimirim, é Guapimirim. Se a água correr para Teresópolis, é Teresópolis. Esse é o princípio.
para ficar claro, para ser fácil de você observar. Não ficar assim, pô, que nem é o limite dos estados nos Estados Unidos, tudo quadrado assim. Pô, tu não sabe se aquela linha tá passando aqui na tua cabeça ou não. Então, assim, é mais fácil você fazer, pô, um rio, uma estrada, o divisor de água. Então, o município de Teresópolis inteiro. E o divisor de água naquela região é a bacia do Vale dos Frades. E a nascente da bacia do Vale dos Frades é no Vale dos Deuses, na frente do centrinho de montanhismo lá do Três Picos. Sempre foi chamado Salinas. Veio pela tradição de acesso. O acesso sempre foi por Salinas, claro. E o parque também. Quando eu era chefe do parque, a nossa base era embaixo. Não era lá na parte alta. Lá na parte alta era uma fazenda que a gente desapropriou. E eu lembro que essa fazenda rodou um inquérito aqui no Ministério Público de Teresópolis, que era a fazenda Vale dos Deuses, que era a fazenda do antigo proprietário Alexandre Mazzacaro, que a gente se confrontou na justiça por conta de problemas lá, de gado, o cara queria fechar acesso. Cachorro, gado, cerca. Exatamente. Então, para você ter, a fazenda dele é toda na bacia do Vale dos Frades. O inquérito corre no Ministério Público de Teresópolis. Ela foi desapropriada. Foi resolvido o problema do gado, do cachorro, as trilhas tão boas, o camping tá ótimo. É o núcleo Salinas, né? Beleza, é o núcleo Salinas. Mas aquele território é Teresópolis, eu não tenho dúvida. A caixinha de fósforo, ela é toda em Teresópolis. A Pedra do Capacete, as maiores escaladas da Pedra do Capacete, a Serge, Batman Nunca Mais... É tudo Teresópolis, ela é toda em Teresópolis. E no Pico Maior, a divisão dos municípios é no cume. Então você acessa o cume pelas escaladas a leste e tal. Você vai por Friburgo. Na hora de rapelar, você rapela por Teresópolis. Entendeu? É por isso, é o divisor de água. Então, assim, eu não tenho dúvida sobre isso. Já conversei com eles. Eles entenderam, eles estavam se baseando em cima de uma carta errada. Bom, Flávio, para a gente encerrar esse bate-papo, olhando para fora um pouquinho dos parques, a gente falou da importância do Montanha de Teresópolis, dos Três Picos, né? Esses os dois parques que o Flávio participou desse processo todo, mas a gente tem também o Serra dos Órgãos e outras unidades menores aí, que são como as APPs e tudo mais. RPPNs. Só que, para a gente encerrar, olhando para a população, a importância da população. Não adianta a gente ter um parque com uma grande estrutura do portão para dentro, se do portão para fora a gente não consegue ter aí o respeito com o descarte de lixo, que eu vejo hoje que é o principal problema ambiental de Teresópolis, assim, que parece que só aumenta. As pessoas jogam lixo na rua de casa, faz lixão clandestino em todo canto da cidade, onde tem a oportunidade de jogar um sofá velho, uma televisão, e acha que, não, é culpa do prefeito, é o Vinícius, vai lá buscar, não é o Flávio, é do meio ambiente, vai lá tirar. Não é, né? Cada um é responsável pelo seu lixo. Claro, cada um é responsável pelo que produz, né? Pelo que consome. Teresópolis tem um problema sério. O custo com lixo é muito alto. A gente tem uma população que produz em média 1 kg de lixo por dia. Na verdade está até passando disso, 1,2 kg mais ou menos por dia. Então a gente está falando de 180 toneladas. Ela varia ali um pouco dependendo se a cidade está mais cheia, mais vazia, mas ela está 180 toneladas de lixo por dia. É lixo demais, é muito lixo. E a maioria desse lixo ele poderia ser reciclado. Porque hoje como é que está operando o nosso aterro e a nossa estrutura dessa agenda que a gente chama de agenda marrom? A gente coleta o lixo nas casas com a coleta comum. Ele leva para o aterro, no aterro tem um ponto que esse material é despejado pelo caminhão pequeno, né, o caminhão compactador. A gente passa esse material para um caminhão grande, que consegue carregar até 6 caminhões pequenos, só para dar exemplo. E esse caminhão grande, ele leva o lixo para um aterro licenciado. Tem de ter levado para Belford Roxo ou Nova Iguaçu. Depende do trânsito, depende não sei o que, mas eles estão licenciados, então a gente tem levado esse lixo para lá. É longe pra caramba, são 95 km de distância. 93, 95 outro. É muito longe, caro. E a gente paga pela tonelada do lixo que a gente despeja. Então, assim, se você reciclar o lixo na sua casa, é menos 1 quilo que a prefeitura está pagando. E a prefeitura está pagando, não é a prefeitura, não é o Vinícius, não é o Flávio, como você falou. É o contribuinte que está pagando para esse lixo ir para fora da cidade. Se a gente... esse sistema funciona assim, e a gente tem a coleta seletiva. Que a coleta seletiva tem hoje 8 pessoas trabalhando na coleta seletiva.
Varia às vezes ali, depende, ela tem uma dinâmica maior em função esse movimento de 8 pessoas, em função do preço do lixo no mercado, né? Do preço do material reciclado. Então, quando o preço melhora, a gente consegue agregar mais pessoas lá, então passa para 12 e tal. Quando o preço cai, alguns saem e fica ali, mas eles estão tirando a faixa de R$ 1.500 por mês. Então são 8 famílias que estão vivendo com esse... Se todo mundo ajudasse no processo de reciclagem, é só avisar a gente, Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem a rota do caminhão da reciclagem e a gente muda a rota se mais alguém quiser entrar. A gente já tem a rota específica. Pode ver no aplicativo Reciclateria. Tem esse aplicativo, baixa o aplicativo, vê, tem ali a rota. Se você olhar a rota, a minha casa não está incluída nessa rota. Ou eu quero entrar, avisa a gente, pode mandar mensagem pelo próprio aplicativo, pode mandar e-mail para a Secretaria de Meio Ambiente, pode telefonar para a Secretaria de Meio Ambiente. A gente coloca e joga dentro. Se eu conseguir aumentar esse volume de lixo reciclado, limpo, que eu não preciso virar lá no aterro, eu consigo melhorar a vida de uma porção de gente. É mais uma porção de gente ganhando R$ 1.500 por mês. Então, assim, isso é bom para todo mundo, né? Diminui violência, diminui desigualdade social, diminui... aumenta a oportunidade de emprego, a pessoa com dinheiro melhora a educação do filho e tal. Isso é um processo maravilhoso. E quanto ao descarte na rua, esse é o terceiro, que é a fiscalização nossa. A nossa fiscalização, ela é pequena. Eu não acho isso um demérito, não, de verdade. Assim, eu acho até... Quando eu tenho que aumentar, não é assim, eu não acho que tem que aumentar. As pessoas é que tem que também fazer o papel certinho, né? Porque, assim, a prefeitura coleta o lixo. A gente tem um problema no Caleme, a prefeitura coleta o lixo 3 vezes na semana. O caminhão passa, se você voltar 10 minutos depois, tem lixo no chão. Infelizmente. E a gente tenta explicar, mas não flui. As pessoas têm esse, né? O problema não é mais meu, não. Joguei no chão, não é mais meu. Não é meu, é problema do próximo, não é? Outro, né? que reclame do rato, não tem nada com isso. Então, assim, não adianta eu ter 180 mil habitantes e ter que ter 90 mil fiscais. Então, assim, eu ter um fiscal para vigiar 2 pessoas, um fiscal para cada uma pessoa. Qual é esse parâmetro de... Agora, é um caso que a gente está assim, toda semana a gente multa alguém por conta disso, descarte irregular. E aí, Marcelo, assim, se as pessoas verem um carro jogando lixo, um caminhão jogando lixo, tira uma fotinha da placa, manda pra gente. A gente corre atrás do endereço da pessoa, vai lá e multa. A gente está fazendo isso direto, principalmente no interior. No interior tem muito problema de jogar resíduo de hortaliça. Desse lixão clandestino que acaba surgindo, aliás, em regiões onde eles têm interesse direto no solo, na água, a gente tem visto isso. Cara, mas também o legal é assim, tem muita gente que tira foto, fica indignada com aquilo e manda pra gente, e a gente consegue chegar e fazer a multa. Agora, o ideal é que a gente não precisasse fazer isso, né? O ideal é que cada um... Eu tenho problema na minha casa de lixo. Ou eu diminuo meu consumo, ou eu reciclo. E aí pronto, acabou o problema do lixo, não é mais problema. A gente consegue. Se você tem casa, então, é possível você reciclar 100% do lixo. Você não precisa nem botar nada para a rua. Faz uma composteirazinha, hoje vende, você bota ali 3 andares, todo o lixo da cozinha você joga ali dentro, minhoca come, vira adubo para horta, e o lixo que é seco vai para reciclagem, acabou, pô. Não é um negócio assim, mirabolante, é uma tecnologia de outro mundo, não é não. Hoje é simples, só procurar na internet, composteira. Você vai achar ali, vai pagar R$200, R$300 numa composteira e você nunca mais vai ter lixo na tua casa. Então, assim, quem mora em apartamento eu sei que é mais difícil, mas quem mora em casa é mais fácil. Teresópolis tem muito mais casa do que apartamento. Então, eu acho que, assim, a gente tem, prefeitura, gestão, sempre tem culpa nas dinâmicas que acontecem dentro da sociedade, até porque a gente regula. Mas a população pode colaborar também. Eu acho que facilita a vida de todo mundo. Com certeza. Irmão Flávio, muito obrigado. Esse bate-papo, né? Falar para as pessoas terem a ideia da importância dos parques, do que era, do que está ficando, do que pode ser e dessa importância da participação. E para fechar, Flávio, tem uma frase que eu aprendi, aliás, faz parte do meu nascimento como apaixonado, não só montanhista, mas pelas coisas de Teresópolis. Eu aprendi, curiosamente, onde é hoje a portaria da sede Tartaruga do Parque Montanhas. Havia uma placa de um grupo da cidade, que eu não lembro qual grupo era, mas a frase era: respeitar a natureza é respeitar as nossas futuras gerações. Lá na portaria da Tartaruga. Perfeito. E é isso aí. Perfeito, Marcelo. Essa frase vai ficar guardada. Vou botar uma placa de novo lá dessa frase.
Valeu, Flávio, obrigado. Esse foi mais um Mochileiro Podcast, conversando sobre montanhismo, escalada, ciclismo e conservação ambiental. No próximo bate-papo, montanha, com uma das trilhas mais conhecidas aqui da região. Fique ligadinho, até breve.